A mente que mente. Você já cresceu acreditando que seu pai era seu herói? Que a sua mãe foi uma mulher guerreira que nunca errou, nunca fraquejou? Talvez você carregue dentro de si a imagem, por exemplo, de uma família perfeita, um lar sempre feliz, cheio de amor e segurança. Mas será que tudo isso aconteceu exatamente assim? Ou será que a sua mente criou uma versão mais fácil de lidar, uma versão mais segura, mesmo que não fosse totalmente real? Olá, meu nome é Valdir Soares, eu sou terapeuta e uma das minhas missões, seja na terapia ou no programa Transformação Águia, é ajudar você a viver com mais consciência. Consciência no presente, no agora. Livre das histórias limitantes que foram contadas ou que você contou a si mesmo, a si mesma, para sobreviver. Antes de tudo, entenda. Eu não estou questionando o amor que você sente por seus pais, pela sua família ou por quem quer que seja. Quero deixar isso bem claro. O que eu estou dizendo aqui é que muitas vezes nós defendemos essas figuras com tanta força que não conseguimos enxergar que nem tudo foi da forma que imaginamos. E está tudo bem. Isso acontece porque o nosso cérebro tem mecanismos de defesa. Ele distorce, ele bloqueia informações para nos mantermos emocionalmente protegidos. Ele mente, mas ele mente por amor a você. Isso acontece na infância, na escola, nos relacionamentos e em todas as áreas da sua vida. Por exemplo, eu cresci acreditando que meus pais eram perfeitos, que a minha infância, que aliás, a minha casa era um lugar cheio de amor incondicional. E talvez, de certa forma, fosse, mas só em partes. Com o tempo, eu percebi que havia, sim, gritos abafados atrás das portas fechadas, que o silêncio às vezes doía mais do que uma discussão, que as expectativas sobre mim eram tão altas que me deixavam sem ar. E é claro, quando eu era criança, eu não tinha uma estrutura emocional para lidar com a verdade de que as pessoas que deveriam me proteger também estavam feridas, estavam perdidas ou emocionalmente ausentes. Então a minha mente criou uma versão mais leve, mais segura. Olha só, na escola eu me convenci, por exemplo, que eu era ruim em matemática. Mas no fundo, o que eu sentia era medo. Medo de errar, de ser julgado, de não corresponder. Então, era mais fácil acreditar que eu não nasci para isso. Era mais fácil acreditar nisso do que enfrentar o desconforto de tentar e talvez falhar. A mente cria uma história confortável. Então, eu parei de tentar e com isso parei de sofrer. Eu simplesmente era ruim em matemática e pronto. Pelo menos assim eu achava. Em relacionamentos, quantas vezes eu aceitei migalhas e chamei isso de amor? Ah, é o jeito dela. Ela está passando por um momento difícil. Mas no fundo, eu sabia. Aquilo não era afeto. Era carência. Era apego. Às vezes, até pena. E isso não é amor. Muita gente constrói histórias baseadas em sentimentos distorcidos como esses. E quando finalmente despertam, se surpreende. Ah,
Como é que eu não vi isso antes? Porque até aquele momento, o que eu chamava de amor, o que as pessoas chamam de amor, era na verdade, muitas vezes, uma ilusão emocional conveniente. Você, por exemplo, já deve ter ouvido frases como: meus pais tiveram um casamento sólido, ficaram juntos 50 anos. Isso sim é amor. Mas será mesmo? Muitos casais revelam que permaneceram juntos por medo, insegurança, religião, pelos filhos, menos por amor. E aí surgem justificativas, né? Como melhor com ele do que sozinha. Ele é o pai dos meus filhos. Casamento é para a vida toda. Percebe? A mente cria argumentos para manter a estabilidade. Mesmo que isso, muitas vezes, custe a sua autenticidade. Quero que você entenda algo profundo. Ver e sentir são coisas diferentes. Ver e saber também são coisas diferentes. Você pode ver um casal sorrindo nas redes sociais e acreditar que são felizes. Mas a internet é a maior prova de que aparência não é realidade. Muitas pessoas estão vivendo vidas falsas, vidas para mostrar para os outros. Mas dentro de casa a história é outra. A minha proposta aqui não é te tirar o chão, tá? Fique bem claro. É te oferecer uma base verdadeira para que você possa construir uma nova visão sobre si mesmo, sobre si mesma e sobre o mundo. Uma visão consciente, livre das ilusões criadas pela sua mente para te proteger. Quando você começa a enxergar a vida como ela realmente é, você começa também a viver com mais leveza, com mais presença. E esse é o primeiro passo para uma verdadeira transformação. A mente adora criar uma fantasia de perfeição. E para te convencer do que você está errado, ela busca exemplos distorcidos e diz: tá vendo? Todo mundo consegue, menos você. E isso não acontece porque a sua mente é má. Não é isso a questão. Não é essa a questão. A questão é que você escolhe acreditar nessa ilusão. É você que decide acreditar nisso. É você que alimenta essa ideia. Porque a sua mente quer conforto. E porque a sua mente quer evitar confronto com a realidade. E sabe quem entende muito bem isso? Os algoritmos das redes sociais. Eles percebem que se você assiste um vídeo por mais de 3 segundos, é sinal que você tem interesse naquilo. Então o que acontece? As redes sociais te entregam mais disto. E aí você pensa: qual o problema? Eu só estou me divertindo. Mas sem perceber, você está se afundando em um mundo de comparações irreais, reforçando as mentiras que a sua mente já vem contando há anos para você. Outro dia, alguém foi no meu vídeo e comentou o seguinte: olha só, se a gente acreditar em tudo, a gente enlouquece. E sabe de uma coisa? Essa é a mais pura verdade. O problema é que a maioria acredita justamente no que é mais confortável. Quando alguma informação ameaça suas crenças, quando essa informação mexe com você, a sua mente imediatamente ativa mecanismos de defesa. Ela quer estabilidade,
quer zona de conforto, então ela foge do desconhecido. Veja só, durante a sua vida, a sua mente vai empilhando os problemas, tá? Ela não resolve, ela fica só empilhando, ok? E o mais impressionante é que ela recria situações semelhantes que aconteceram no passado, colocando no seu presente, como uma tentativa de fazer você finalmente encarar aquele problema e curar e resolver. Mas se você não tem autoconhecimento, se você não busca inteligência emocional ou maturidade espiritual, o que acontece? Você novamente arquiva o problema e segue a sua vida, mas agora com mais peso. E é por isso que muitas vezes as pessoas que chegam na terapia aqui carregam uma mochila enorme. E não é só com problemas dela. Trazem dores dos pais, dos avós, dos parceiros, dos chefes, dos traumas, das crenças, de todo mundo. E vivem como se isso fosse normal. Tranquilo, eu aguento. Agora quero que você pare por um instante e reflita com sinceridade. Olha só, imagine uma pessoa que terminou um relacionamento, tá? Isso vai mexer com você, já vou avisar. Imagine uma pessoa que terminou um relacionamento e voltou a morar com a mãe ou com a avó. Respira um pouquinho, tá? Eu não estou aqui para julgar ninguém, e sim para provocar a sua consciência. Isto é forte. Olha só. Essa mãe realmente preparou o filho para ser independente? Essa avó, que agora cria um neto, será que criou o próprio filho com maturidade emocional? Será que esse neto está sendo criado para o mundo ou para repetir a mesma história de dependência? Eu sei, existem muitas exceções, mas muitas vezes o que vemos são padrões sendo repetidos. Avós que falharam na criação dos filhos e agora tentam consertar através dos netos. Mães, pais que ao invés de criar os filhos para a vida, os mantêm emocionalmente presos, dependentes. E é claro, a sua mente romantiza isso como: é isso que é mãe, isso que é avó, isso que é pai. Mas será mesmo? Entenda o que eu estou dizendo. Sua mente cria imagens idealizadas para que você aceite o que é familiar, mesmo que isso te aprisione. E quando você vê algo que não se encaixa nesse modelo, olha só, a sua mente rejeita, bloqueia, distorce. Afinal, a verdade dói, não é mesmo? E a ilusão conforta. Vou dar outro exemplo aqui, um exemplo comum. Muitas pessoas crescem com a imagem do pai perfeito, ok? Mas se esse pai trai a mãe, elas não conseguem lidar. Aí incorporam a dor da mãe, assumem aquele sofrimento como se fosse seu e passam a viver com base nisso, mesmo sem perceber. Veja, eu não estou aqui justificando o adultério, não é isso. O que eu quero te mostrar aqui é que a mente tenta te proteger criando histórias, mas essas histórias muitas vezes te mantêm preso, te mantém presa à dor. Eu já acompanhei aqui inúmeros casos, tá? Como exemplo aqui, de mulheres que vieram à terapia por questões de traição. E olha só, ao destravar o inconsciente, elas descobriram que a verdadeira dor não era o marido atual, era o pai lá atrás. Elas ainda estavam tentando curar a dor da mãe dentro de si mesmas. E como não resolveram isso,
seguiram repetindo esse padrão na própria vida adulta. Se você quer realmente se libertar, você precisa entender que a mente não é sua vilã, mas também não é confiável o tempo todo. Ela mente para te proteger, mas chega um momento da sua vida em que você precisa parar de se proteger da verdade e finalmente viver a verdade. A mente mente. E até isso ela faz te duvidar. Olha só, tem muita gente que fala assim: terapia? Não, né? Terapia, eu não preciso disso. Mas deixa eu te contar uma coisa. Eu já estive do outro lado. Eu fiz terapia. Eu investi e invisto em autoconhecimento. Eu estudo com vários mestres, tá? Do mundo todo. E eu paguei por isso. Não me arrependo. Eu invisto em conhecimento para não investir em remédio. Porque até essa resistência em pagar por conhecimento é um tipo de programação da mente. Você já parou para se perguntar por que a sua mente prefere, por exemplo, 1000 vezes consumir conteúdos de diversão, né, entretenimento, do que realmente conteúdo que possa transformar a sua vida? E gratidão pela sua vida por estar aqui buscando conhecimento. Gratidão. Você está certa, você está certo. Os vídeos engraçados, memes, distrações, tudo isso libera dopamina na sua mente. É uma recompensa rápida, um prazer imediato. A mente adora isso. E quanto mais prazer ela sente, mais ela te prende no mesmo ciclo. Já o conhecimento, o autoconhecimento, não. Ele exige desconforto. Ele exige que você saiba lidar com novas informações. E a mente evita a dor a qualquer custo. Mas é justamente na dor que começa a cura. Na terapia é comum, por exemplo, ver pessoas que saírem daqui com a visão totalmente nova de si mesmas. De si mesmos. Eu vou dar um exemplo real, olha só, para você entender. Exemplo simples, mas poderoso. Certa vez eu conversei com uma pessoa que dizia o seguinte: minha família sempre foi perfeita. Nunca me faltou nada. Mas o discurso dessa pessoa não batia com o que eu estava percebendo nela, com o que ela estava vivendo no presente. Existia um padrão claro de abandono, de vazio emocional. Então, sabendo disso, percebendo isso, eu falei para ela o seguinte: tá, me conta um pouquinho mais com detalhes como era a sua família na sua infância. Aí ela começou a contar, né? Meu pai era trabalhador. Minha mãe sempre foi uma mulher guerreira. Éramos 7 irmãos. Nunca faltou comida, roupa, escola, tudo sempre foi muito perfeito. Aí ela parou por um instante e começou. É claro, meus pais nunca foram muito carinhosos, né? Eles não tinham muito tempo para nós. Então não havia muito afeto, muito contato emocional. Você percebe o que a mente dela fez com ela? Criou uma história de perfeição familiar, mas retirou da equação justamente o que mais estava faltando: amor, presença, carinho. E é claro, na vida adulta dessa pessoa, ela estava repetindo o padrão. Tinha tudo menos afeto, menos amor. A mente escondeu a dor para proteger, mas acabou perpetuando o vazio. Agora eu te pergunto: em que áreas da sua vida a sua mente vem te enganando? Vem mentindo? Talvez você diga: eu sou feliz, eu tenho um bom emprego, meus filhos são saudáveis. Mas no fundo, você sente aquele vazio silencioso?
aquela sensação de que está faltando alguma coisa que você nem consegue nomear, nem consegue saber o que é? Eu quero falar agora diretamente com os homens. Olha só. Existe uma pergunta que eu costumo fazer nas sessões quando atendo homens. Eu vou compartilhar com você, tá? Como um bônus para você que me acompanha aqui, porque eu considero que você entenda um pouco mais. A pergunta que eu faço é o seguinte: você é homem? Essa simples pergunta gera um desconforto imediato. Sabe por quê? Porque nós homens, nós crescemos com uma programação pesada. Desde pequeno, ouvimos frases como: homem não chora. Homem é que tem que ser o provedor da casa. Seja forte. Não reclame. E sem perceber, vamos carregando um fardo invisível. É como se essa simples pergunta colocasse 100 quilos nas costas de um homem. De uma vez só. É dessa maneira. E é claro, eu sei disso, tá? As mulheres também enfrentam as suas próprias programações. Tanto, claro, né, com programações, cobranças. Tanto, é claro, que eu também trabalho isso com elas, ok? Nas sessões aqui, tranquilo. Só estou me referindo aqui aos homens como exemplo, certo? Só para você entender aqui, eu sei que para o homem a questão emocional é sempre tudo mais difícil. É por causa da trava que a gente tem. A gente não aprende a falar, né, com os outros, expor nossas emoções, certo? Então a gente carrega pesos enormes por muito tempo. Crenças herdadas, padrões familiares, obrigações sociais, tudo isso aí vai se acumulando de forma silenciosa, ok? E a sua mente, ela continua dizendo para você: tá tudo certo, você consegue, vai sobrevivendo aí, tá? É simples. E o homem vai carregando isso. Se você se identificou com o que eu falei aqui, você sabe o que eu estou falando aqui. Certo? Não é que a sua mente está querendo que você sofra, mas porque talvez esse seja o jeito de você despertar. Por isso você se deparou com esse vídeo aqui. Então, tá? Só para você entender o que eu estou falando aqui, pare por um instante. Tá? Fique mais consciente. Perceba se você não tem alguns pensamentos que estão maquiados para que a sua aceitação seja mais forte. Entenda, sua vida só pode prosperar quando você está plenamente no comando. Entenda isso. Eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui. Eu espero que esse conteúdo tenha aberto a sua mente. Sem julgamentos, sem culpados. Eu quero lembrar isso para você. Eu não trabalho e não quero que você trabalhe nessas linhas. Julgamento, culpa, é perda de tempo. O seu autoconhecimento é o que pode transformar toda a sua vida. Então, se você chegou até aqui, comente: eu comando a minha vida. Simples assim. Gratidão mais uma vez, certo? Se você que é homem, você que é mulher e gostaria de atendimento personalizado, né, seja comigo ou com a minha esposa, eu vou deixar aqui embaixo os links para você saber mais sobre o programa Transformação Águia, sobre as terapias, tá? Mas não aceite o tá tudo bem, certo? A não ser que seja verdade. Mas entenda, felicidade é sentir-se plenamente no agora. E eu desejo isto para você. Gratidão e mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Este canal só cresce porque você participa dele. Gratidão.